novamente. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Creio que todos me conhecem, mas para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos Vinícius. Nós estamos dando continuidade aí à disciplina de topografia na Universidade do Estado do Mato Grosso, na UNIMAT, campus Tangará da Serra. Hoje, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre dar continuidade, né, àquela revisão que nós estávamos fazendo na aula anterior e iniciarmos aí outros dois tópicos, se tudo der certo, se o tempo ajudar, aí em relação à aula de hoje, tá? Bem, na aula passada nós falamos alguns pontos que devem ser atentados durante a disciplina de topografia, como somatório de ângulos, né? Somatório de ângulos, subtrações de ângulos, transformações. E hoje nós iremos falar sobre uma das mais importantes, um dos mais importantes, vamos dizer assim, né? Um dos assuntos mais importantes dentro da topografia, que é a trigonometria, tá? A trigonometria, ela é trabalhada dentro da topografia para você conseguir determinar os ângulos que vocês desejam dentro de um triângulo qualquer, tá? Seja ele um triângulo retângulo, um triângulo equilátero, ou seja, qualquer que seja esse tipo de triângulo. Uma regra básica para a topografia é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180, tá bom? As somas internas de um triângulo, seja qual ele for, é sempre igual a 180, certo? Então, eu sei que eu tenho ângulo alfa e ângulo beta. Entretanto, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, tá? Eu sei que esses 90 graus, então, obrigatoriamente, esse ângulo aqui, ele vai ter uma certa medida, e esse outro ângulo aqui, ele vai ter uma outra medida. Que, a partir de algumas determinações, né, que a gente considera, a gente chama eles de catetos, e junto com ele a hipotenusa, a gente pode aplicar aí as relações trigonométricas, né? Que o seno do ângulo de alfa, o seno do ângulo alfa, por exemplo, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a gente está aqui, o cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo. Vocês estão observando? Ó, nós estamos calculando o ângulo alfa. Então, o cateto oposto ao ângulo alfa é o C. Entretanto, isso aí pode variar a partir do momento que eu vou variando o ângulo. Por exemplo, se eu for determinar o cateto oposto, se eu quero determinar o cateto oposto do ângulo beta, é o B. Ó, cateto oposto. Cateto oposto. No caso aqui, nessa aqui, para o ângulo alfa, né? Para o ângulo alfa, então, para eu determinar o seno do ângulo alfa, para eu determinar o seno do ângulo alfa, né, é o cateto oposto sobre sempre a hipotenusa, ela é oposta ao ângulo de 90 graus. Entendido até então? Sim, professor. Show de bola. Isso aí vocês já viram lá no ensino médio, creio que a maioria de vocês já viram lá no ensino médio aí. Então, talvez, mas é mais relembrar aí o que já foi visto por vocês há um tempo atrás. Nós temos também o cateto, que a gente chama de cateto adjacente ao ângulo, né? Cateto adjacente ao ângulo alfa é esse aqui embaixo. Esse cateto adjacente, a gente denominou ele como B, tá?
Entendido até então? Beleza. Aqui nós temos o cateto, eu vou colocar aqui, cateto adjacente. Aqui, cateto oposto ao ângulo alfa. Beleza. Nós determinamos o cateto oposto ao ângulo alfa e o cateto adjacente ao ângulo alfa, né? Para eu calcular o cosseno do ângulo alfa, eu pego o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Entretanto, como a gente já falou, a gente pode determinar também o ângulo beta, né? Esse ângulo beta, ela é dada pelo cateto, eu posso calcular o seno do ângulo alfa, do ângulo beta, sobre cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa, ela é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. E aqui, isso aqui se tornou cateto oposto, e aqui se tornará cateto, né, adjacente ao ângulo. Então, o cateto adjacente, nesse caso, do ângulo beta, é C. Entendido? Sim, professor. Beleza, galera. E a partir de então foi o grande filósofo, né, Pitágoras. Ele determinou que o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do comprimento dos catetos. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, para eu determinar aí, né, o meu ângulo, ou, perdão, os meus catetos ou a minha hipotenusa. Se no caso eu só tiver um cateto ou só tiver aí uma hipotenusa. Então, aqui nós temos duas situações. Duas situações não. Nós temos a hipotenusa, né? Nós temos a distância de C, a distância de B. Eu quero determinar a alfa e beta. Vamos lá determinar alfa e beta. Bem, para eu determinar alfa e beta, eu preciso utilizar da trigonometria, né? Então, para eu determinar o seno do ângulo, o seno de alfa, como é que eu faço? Seno de alfa. Seno de alfa é dado por quê? Como é que eu determino o seno de alfa? É cateto oposto sobre hipotenusa, professor? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto, nesse caso aqui, vai ser dividido por hipotenusa, 2. Então, vamos determinar aqui o cosseno de alfa. Vai ser o quê? Então, só um minuto. Oh, castigo. Só um minuto, rapidão. Seno de alfa, então a gente já determinou que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é raiz quadrada de 3, sobre a hipotenusa. Professor, nesse caso eu posso deixar só assim? Pode, que é só para vocês terem noção. Posso resolver também e achar o valor? O seno de alfa, que é 0,5, né? Tem até uma musiquinha, eu não lembro a musiquinha.
que a gente antigamente tinha que saber o seno de 45, o seno disso, o seno de 60, o seno de 30, se eu não estou enganado, e tinha uma musiquinha que a gente fazia, que a gente cantava para decorar lá no vestibular, né? Ah, eu posso fazer isso aqui? Pode fazer. Você determina a raiz de 3, divide por 2, é o valor do cosseno. E a tangente, alguém lembra? Tangente de alfa? Cateto oposto sobre o cateto adjacente? Isso aí. Cateto oposto é qual? Cateto oposto é 1, dividido pela raiz de 3. Show de bola. Beleza? Anotaram aí? Guardaram esse trabalhinho? Vai cair na prova. Eu digo que essa primeira prova é a mais complexa. Não é difícil, mas é a mais complexa, porque ela envolve alguns cálculos, digamos, complexos. Podemos seguir? Sim, professor. Vamos lá. Então, agora vamos determinar o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Então, o seno de beta vai ser cateto oposto ao ângulo, então é raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 2. E o cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, na verdade, é só raiz de 3, né? Então aqui, só corrigindo aqui, tá? Que os valores eles estão invertidos, como a gente pode ver. Aqui, na verdade, seria seno. Certo? Aqui nós tiramos a prova dos 9. Então, bem, entendido aquilo ali? Bem, nós temos, então, essa seguinte questão. Um observador na margem de um rio vê o topo de uma torre na outra margem, segundo um ângulo de 56 graus, 0 minutos, 0 segundos. Afastando-se 20 metros, o mesmo observador vê a mesma torre segundo ângulo de 35 graus. Calcule a largura do rio. Então, aqui nós temos um exemplo uma imagem para ilustrar. Tá? Aqui nós temos uma imagem para ilustrar. O observador ele viu inicialmente esse topo desse prédio a um ângulo de 56 graus, e a partir do momento que ele se afastou 20 metros da sua margem, ele observou esse mesmo prédio a um ângulo de 35 graus. Determine a altura desse prédio. O que eu quero saber é o valor de H. Façam aí 5 minutos para vocês realizarem esse exercício. Menos, 2, 3 minutos só, rapidão. Só lembrem que nós temos formado aqui, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo de 90 graus, ele forma, né? Ele forma cateto oposto, ele forma cateto adjacente e ele forma hipotenusa. A, B, no caso aqui vai ser H e C. Dá para fazer essa continha? Dá.
E a mesma coisa se forma aqui também, tá? Ó, A, B, ou H e C. E aí, Vinícius? Carol, conseguiu fazer? Tô tentando. Lembrem lembrem que aí vocês aplicam aí o teorema de Pitágoras, não, perdão. Vocês aplicam aí seno e cosseno, tá? Vou até pegar um papel para resolver ela. Vocês baixaram aquele aplicativo que eu falei com vocês? Ele vai ser importante. Quem não tem calculadora ainda,
Terminaram, gente? Pessoal? Pessoal, terminaram? Eu fiquei meio confuso aqui, viu, professor? Não tem erro, não. Vamos lá, então. Aplicando, né? Teorema de Pitágoras. O que a gente tem aqui? A gente tem H, né? Deixa eu limpar aqui para a gente determinar. A gente tem H é o quê? H é... eu errei aqui por causa disso. Por isso que o meu deu errado aqui, minha conta. Eu usei H como hipotenusa. Não era, não. Mas, tá, isso aqui era tangente, ó. Por isso que meu cálculo deu errado, por isso. Tá certo. Bem, aqui, ó, nós temos um ângulo de 90 graus, correto? Se nós temos um ângulo de 90 graus, nós temos aqui a hipotenusa. Ok? Entendido isso? Aqui também. Aqui nós temos hipotenusa. Vou colocar como A, para não ficar igual a H aqui, né? Isso vocês entenderam? Isso vocês têm ciência? Sim, professor. Então, nós temos ângulos formados, né? Ângulos formados. Aqui um ângulo de 35. Aqui um ângulo de 56. Olha como é que é bem... É só pensar um pouquinho que sai, mas é mais... Aqui, então, o cateto adjacente ao ângulo, ele é chamado de quê? O nome já diz, né? Cateto adjacente. E o cateto oposto ao ângulo é cateto oposto ou H, né? Cateto oposto ou H. Bem, então, gente, o que nós temos aqui que teoricamente foi nos dado? Nós temos o valor, entre aspas, né, de cateto adjacente e nós temos o valor de cateto oposto. Bem, se nós temos cateto oposto e cateto adjacente, poxa, peraí. Então, nós podemos fazer conta simples, ó. Tangente do ângulo é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do ângulo, eu tenho o ângulo. O ângulo é quanto? Vamos fazer esse primeiro, o externo. Tangente de 35 graus vai ser igual, né? Ao cateto oposto. O que é o cateto oposto? Ó, cateto oposto, H sobre cateto adjacente. Vamos calcular desse aqui? O que é esse cateto adjacente? Não é D mais 20? Vocês estão acompanhando? Estou sim, professor. Beleza. Tangente de 35 é... Calcula para mim aí, então, o tangente de 35. Um 0,70. 0,7. 0,7 vezes, né, D mais 20. Que vai ser igual a H. E, ó, tá aqui dividindo, passei para lá multiplicando. 0,7D mais 20. Que é igual a H. Eu vou colocar H aqui, mas tá isolando o H. Então, a gente já sabe o valor de H.
esse valor de H aqui é 0,7 o valor de D mais 20. Opa! Já está mais ou menos encaminhado, né? Já tem mais ou menos encaminhado. Posso apagar? Copiado. Pode apagar, professor. Então, anotem aí, 0,7D mais 20. Então, agora vamos determinar a tangente de 56 graus. A tangente de 56 vai ser cateto oposto. Opa, cateto oposto, que é o H, sobre cateto adjacente. Cateto adjacente é D, né? Entendido por que cateto adjacente é D? Cateto adjacente está aqui. É só agora o valor daqui, então é só D. Entendido? Entendido, professor. Então, a tangente de 56. Opa. A tangente de 56 dá quanto? 1,48. 1,48. Eu já vou. 1,48. Tá, vamos lá. 1,48 é igual a H. H era quanto mesmo, gente? 0,7 vezes D mais 20. Vezes D mais 20. Sobre D, né? Tá aqui, dividindo, vai passar para lá, multiplicando. Então, vai ficar 1,48 T. Vamos já fazer direto, ó. Tá aqui positivo, vai para lá, passar depois do sinal, vamos isolar o D, né? 1,7D vai passar, tá positivo, vai passar diminuindo. 0,7D, que é igual a 20. 1,48 menos 0,7 vai ficar 0,78. D, que vai ser igual a 20. D, ele é igual a 20 dividido por 0,78. D vai ser igual a 25,64. Então, eu determinei o valor de D. A gente disse que o valor de H é igual. O que eu errei aqui? Peraí. Onde é que eu estou errando aqui? Peraí. Tangente de 56 é igual a H sobre D. Ele fez ao contrário. Um 1,48D é igual a H. Tá, ele fez aqui. D mais 20
0,7 vezes D é igual a H. 1,48D é igual a... Vamos chegar... É porque ele utilizou aqui como D. Mas vamos chegar... Vamos continuar aqui, só para eu ter noção do que... Então, 0,7 vezes... Não vai dar. Vezes D... Vamos só de tema. 0,7 vezes D vezes 25 vezes 0,7 dá 17,98. Mais 20 não dá. Não dá. Pera aí, gente. Deixa eu ver aqui onde é que eu errei aqui. Eu calculei. Ele calculou tangente de 56. Tangente de 56 é H sobre D. Né? Cateto oposto sobre sobre o cateto adjacente. Ok. É 1,48 vezes D, né? Tangente de 56 é 1,48, como a gente determinou, vezes D vai ser igual a H. Simplificou mais simples ainda desse jeito aqui. 1,48. Tá, vamos lá. Tangente de... Tangente de 35. Ele determinou os valores de H. Ele isolou o valor de D. Mas D não é H. Professor, só que na questão lá, o que pede é o comprimento do rio, não é? A largura do rio, eu acho. Por isso que isolou o D, eu acho. Ele pede o comprimento do rio, não é verdade. Calcular a largura do rio. Oh, cabeção. Então ele quer determinar o valor de D, né? Não é H. Viajei aqui. Desculpa, então. Então vamos lá. Vamos seguir aqui. A tangente de 35 vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Tangente de 35 é 0,7 vezes D mais 20, que vai ser igual a H. Eu peguei aqui, igualei os resultados, 1,48D ele é igual a H, então isso aqui, que é 0,7 vezes D, vai ser igual a H, então H é igual a H, né? 1,48D é igual a 0,7 vezes D. Onde eu achei que menos é igual a 14 aqui? 0,7 vezes 20. Então, nós não tínhamos feito esse 0,7 vezes 20? Ai, 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 ai. Deixa eu só... Peraí, gente. Posso pagar aqui, né? Não vou fazer aqui do lado. Tangente... Começou de 36... De 35, perdão. É igual a cateto oposto, H, sobre... achei o erro. Sobre D mais 20. Foi isso aqui que eu errei, ó. Cateto oposto é 0,7. Ó, a falta de atenção. Não é 0,7D, não, pessoal. É 0,7 vezes D mais 20. Lá eu coloquei 0,7D mais 20. Não sei se vocês lembram. Vezes H. Então, por causa disso, quando eu multipliquei 0,7 vezes 20, deu 14 aqui. 0,7D mais 14, que é igual a H. Resolvido? Falta de atenção mesmo. Aqui. Então, 0,7 vezes D mais 20, né?
1,48D, 0,7D, 1,48D menos 0,7 é igual a 14. Na verdade, aqui nós isolamos 20, né? Na verdade, não é 20, tá? Vou colocar o parênteses aqui e corrigir isso rapidinho. Professor, não entendi por que manteve o 0,7 ali. Calma aí que a gente já vai te explicar. Ó, nessa fórmula aqui, a tangente de 35, né? Para a gente determinar aqui, ó, a gente tem cateto adjacente e a gente tem, teoricamente, a gente tem cateto oposto. A cateto oposto ele está dando aqui que é H, né? E cateto adjacente ele pode ser D e ele pode ser D mais 20, correto? Bem, se cateto adjacente é D mais 20, eu calculando a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto é H. Cateto adjacente é D mais 20. Essa largura aqui é a largura de D mais 20. Entendido até então? Certinho. Beleza. Se é D mais 20, H sobre D mais 20. Tangente de 35 é 0,7. 0,7, ele está aqui, né? 0,7 é igual a H mais D mais 20. Esse D mais 20 eu passei para lá multiplicando. Ele está aqui dividindo, eu passei para lá multiplicando. Então, ficou 0,7, parêntese, que multiplica D, que multiplica 20. Então, ficou 0,7D mais 20. 0,7 vezes 20, 14. Entendi agora, professor. Show de bola. Que é igual a H. Isolamos H, né? H é igual a H. Então, se H é igual a H é igual a 1,48D e H é igual a 0,7 vezes D mais 20, né? Aqui a gente já fez 0,7D, tá aqui, ele está positivo, ele passou para lá, negativo. 0,7 vezes 20, 14. 0,78 dividido por 14, D, né? Passou para lá dividindo, é 0,78, 17,9, que é 0,14 dividido por 0,78, 17,9 aproximadamente aqui, né? Entendido, gente? Entendido, professor. Ó, por uma coisa simples a gente estava errando, só porque eu esqueci de multiplicar só, né? Aí eu coloquei 20 e tantos metros a mais aí. Beleza, então vamos dar continuidade. Bem, para um triângulo retângulo, seja ele qualquer, né, ele pode, para ele estabelecer aí algumas relações entre as medidas de seus elementos, nós temos que determinar, então, principalmente seus catetos, tá? E sua hipotenusa. A hipotenusa, ela é sempre oposta, como a gente já disse, ao ângulo retângulo, né, ao ângulo de 90 graus, tá? E a partir de então, esse ângulo formado aqui, ó, ABC, no triângulo formado ABC, o cateto oposto a hipotenusa é o lado formado ao ângulo de 90 graus. E o lado formado oposto ao 90 graus vai ser a distância de A. Bem, eu posso também formar aqui ângulos de 90 graus. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu determinar aqui uma altura qualquer, né? Essa altura qualquer, tá? Ah, tá. Só continuando aqui, antes de falar desses ângulos, desses triângulos internos. Se eu utilizar essa medição para determinar os ângulos nesse sentido aqui,
o ângulo B formado entre as paralelas A e B e a paralela AC, nós temos dois ângulos que são formados aqui. Para eu determinar esses ângulos, esses determinados ângulos, nós precisamos encontrar, então, o cateto que é oposto e o cateto que é adjacente, né? Então, nós temos aqui cateto oposto. É difícil. O cateto oposto ao ângulo B ao ângulo formado entre a paralela AB, é B. O cateto oposto ao ângulo formado entre as AB, AC, vai ser C. Então, esses aqui se tornarão catetos, tá? Esses se tornarão catetos opostos. E, inversamente, eles serão catetos adjacentes a partir do momento que eu quero determinar o inverso. O ângulo formado entre o segmento AC. Entendido? Eu posso determinar ainda a altura, por exemplo, a altura relativa à hipotenusa, a altura formada entre o ângulo de 90 graus e a hipotenusa, que eu aqui determinei como H. A partir de então, determinando esse H, aqui se forma um ângulo de 90 graus também. E o oposto ao ângulo de... professor, mas eu não tenho esse H, né? Você não tem esse H, mas você forma ali uma projeção de H e pode se formar, por exemplo, um M e um N aqui, né? O que vai virar isso aqui, ó? Se aqui formaram-se ângulos de 90 graus, o cateto oposto ao ângulo de 90 graus, agora ele é a hipotenusa. E os valores de C e os valores de B você já tem, né? O que você falta? O valor de M e o valor de N. Do mesmo jeito que a gente calculou o exemplo anterior, a gente pode calcular a partir de agora, né? Determinando aí algumas relações métricas. Por exemplo, o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desses catetos. Ou seja, o quadrado de B, o quadrado de B é igual, né, à projeção dos catetos, ou A vezes N. O valor de A vezes o valor de N. O valor de A a gente já tem também. O valor de B a gente tem? O quadrado de B, B ao quadrado, a gente tem? Tem. Elevar ao quadrado é simples, né? C ao quadrado a gente tem? Tem. Valor de A a gente tem? Tem. Então, é só aplicar essa seguinte fórmula, né? A vezes N, valor de A é valor qualquer, assim dado, valor de B é o valor pré-determinado também. Com base nisso aí, vocês determinam os valores de N, os valores de M. Determinando os valores de N e M, agora vocês terão M, N, o valor de C e o valor de B. Consequentemente, vocês conseguem determinar o valor de H, utilizando agora o teorema, a trigonometria. Entendido? Não responderam? Então vamos lá. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa. A altura relativa eu tenho? Não tenho. Eu tenho cateto? Tenho. Eu tenho hipotenusa? Tenho. Hipotenusa, né? É hipotenusa. Eu tenho os catetos B e C? Tenho. Eu tenho a hipotenusa? Tenho. Eu tenho o valor de H? Não. Então, aplicando a regrinha aqui dos produtos dos catetos, que é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa, a hipotenusa, eu posso determinar, então, o valor da altura relativa da hipotenusa.
Eu tenho outras fórmulas também, que o quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Entretanto, aqui, nesse caso ali, se eu tiver os valores de M e N, eu posso determinar aí os valores da projeção, né, da hipotenusa, que é o quadrado do quadrado da hipotenusa, o quadrado de H é igual a M vezes N. E eu posso determinar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Essa fórmula aí já é bem conhecida para a gente, né? Teorema de Pitágoras. Com base nisso, tem esse exercício aqui para que vocês resolvam a partir de agora. Pessoal, vocês estão aí? Sim, professor. Vamos lá resolver esses exercícios aí? Bem, para eu determinar, as fórmulas elas já estão aqui, né? As fórmulas elas já estão aqui. B ao quadrado é igual a vezes N. Vamos primeiro determinar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente. A é? Alguém arrisca? Cateto oposto, professor? Não. Ela tá oposto ao ângulo. Então, ela é hipotenusa. Apesar de que aqui não precisa da regrinha de saber o que é hipotenusa. O que a gente vai precisar aqui, né? A gente vai precisar só aplicar as regras. Por exemplo, a gente precisaria determinar... Ah, não, na verdade, isso aqui a gente não... A gente precisa determinar o que é A, o que é B, tá? E cateto, hipotenusa, cateto oposto ao ângulo, tá? Aqui, se a gente considerar esse ângulo aqui, isso aqui seria cateto adjacente, então seria B, e aqui seria C. Entretanto, a gente não precisa saber, a gente precisaria saber o que seria B e o que seria C, tá? E aplicar a regrinha aqui, né? A gente tem aqui, considerando aqui, a gente teria que saber o que seria C e B, né? E aplicar aqui, substituir aqui e determinar os valores de N, seria B ao quadrado dividido por A, tá? E assim por diante. Então, B vezes C igual a A dividido por H, e as fórmulas e assim por diante. A gente pode aplicar também a lei dos senos. A lei dos senos é A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B, seno do ângulo B, e C é igual ao seno do ângulo C. Essa lei aí de um triângulo qualquer, né, da lei dos senos aplicada aos qualquer um dos triângulos, ela é bastante utilizada para determinar aí os valores de um determinado ângulo, de uma determinada medida. Por exemplo, nós temos esse exercício aí. No triângulo a seguir, determine os valores do segmento X e Y. Então, a gente é só aplicar, né? Por exemplo, a gente, usando aqui determinando A, B e C, a gente pode, então, aplicar a seguinte, né, regrinha. Bem, seno, o valor de C, pode ser por C, vamos começar por C e tá ali. O valor de C é igual a 100 dividido pelo valor do seno do ângulo, oposto ao ângulo. Então, 100 dividido pelo seno de 60. X dividido pelo seno de 40. E Y dividido pelo seno de 80. Entendido essa questão? Nessa aplicabilidade da lei dos senos? Entendi, professor. E agora a gente só isola.
A gente só isola para determinar x e depois a gente determina y. Bem, se 100 é 100 sobre o seno de 60 é igual a x sobre o seno de 40, né? Aqui, eu faço multiplicação cruzada. Então, x seno de 40 é 0,4, é igual a 100 dividido por 0,87. Faço multiplicação cruzada, 0,87x é igual a 64. 64 dividido por 0,87 dá aproximadamente 73,56. A mesma coisa eu aplico no y. Y é igual a seno de 80, que é igual a 100 dividido por seno de 60. Então, y, multiplicaçãozinha cruzada, o valor do seno de 80 é 98. O valor do seno de 60 é 87. A gente já determinou ele aqui embaixo, né? Então, 0,87y vezes 98 dá y é igual a 112, aproximadamente 112,64. Entendido a aplicabilidade da lei dos senos aí nessa equação? Entendi. Nós temos ainda, pessoal, a lei dos cossenos. Nós temos ainda a lei dos cossenos, onde a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo, tá? Aqui nós temos, então, por exemplo, a gente pode ser A, B, C, qualquer um desses ângulos, né? E aí a gente aplica, tá? A fórmula é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo. Então, nós temos x ao quadrado, né? É igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Então, x ao quadrado, né? Aqui teria o x ao quadrado, tá? X ao quadrado é igual a 36 mais 64 menos 96, 2 vezes 6 vezes 8, né? Primeiro a gente faz a multiplicação, tá? 2 vezes 6 vezes 8, 6 vezes 8, 6 vezes 8, povo. 6 vezes 8, povo. 6 vezes 8. 2 vezes 6. 6 vezes 8, gente, me ajuda. 48, pessoal. Vezes 2, 96, né? Vezes o cosseno de 60, né? Que é meio, a gente já sabe o valor do cosseno de 60, que é meio. Multiplicação primeiro, metade vai ser 48. Então, 36 mais 64, 100, menos 48, 52. Raiz quadrada x é igual a raiz quadrada de 52. X vai ser, o valor de x vai ser a raiz quadrada de 52. Entendido? A lei dos cossenos? Bem, quando a gente vai fazer qualquer experimento num campo, por exemplo, ou quando a gente vai construir uma casa, né, a gente chama de fazer o esquadrejamento do local. A gente precisa fazer com que aquele local ele seja o mais preciso possível. Então, para isso, a gente utiliza muito, quem principalmente utiliza isso bastante são os pedreiros na hora de construir. Provavelmente vocês já viram isso dentro de uma obra, entretanto vocês não sabiam por que isso existia, né? Então,
Como vocês não sabiam, agora vocês vão saber. Nesse esquadrejamento de, por exemplo, 4 por 5 por 3, vem, vamos lá. 5 é o quê, gente? Hipotenusa. 3 por 4, né, que são os dois catetos, eu consigo determinar de maneira reta, aqui, eu posso esquadrejar de maneira reta uma parede, um lote ou qualquer órgão. Ou então eu posso utilizar 12 por 13 por 5, ou 24 por 25 por 7, tá? São os valores aí que eu utilizo para eu fazer esse esquadrejamento. Então, seus catetos hipotenusas, eles seguem uma forma de proporcionalidade que vão definir o seu valor. Então, o valor de n vai ser n ao quadrado menos 1 dividido por 2 e n ao quadrado mais 1 dividido por 2. Então, o menor cateto, ele deve ser ímpar, e então temos o maior número como hipotenusa e o segundo maior número como outro cateto, tá bom? Nós utilizamos aqui como exemplo 9, 41 e 40. Então, 9 ao quadrado menos 1 dividido por 2 vai ser 40. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, 81. Menos 1 dividido por 2, 80, tá certo. 81 mais 2, 41. Então, 80, tá aqui. 80, 81. Então, nós fazemos essa proporcionalidade. Tomando essa fórmula como exemplo, vocês podem definir qualquer número, né? Acima de 1, logicamente. Né? Até 1. Utilizando ali, ele seria a hipotenusa, no caso aí, para vocês. Né? E seria isso aqui sobre relações de trigonometria. Calma aí, que nós vamos continuar. Opa, eu vou encerrar aqui esse vídeo de trigonometria para a gente iniciar um outro vídeo.